Aprendendo a lei desde pequeno, um menino de 6 anos sozinho defende a inocência do pai. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Marcos, pai de Alexandre, já foi o orgulho de toda a cidade. Ele era um advogado íntegro, um marido exemplar e um pai carinhoso. Alexandre sempre se sentava no escritório do pai todas as noites, ouvindo histórias sobre leis, casos jurídicos e também as angústias que Marcos só se permitia contar quando a luz começava a enfraquecer. Papai, o que é a lei? Alexandre perguntou certa vez, ainda balbuciando. É o jeito de proteger os fracos dos fortes injustos, respondeu Marcos, acariciando a cabeça do filho. E é a única espada dos justos. Mas aquele mundo se despedaçou numa manhã de neblina. Batidas fortes na porta despertaram Alexandre de repente. Sua mãe, Clara, foi atender ainda de pijama. 4 homens de terno preto entraram como uma tempestade. Senhor Marcos Oliveira, um deles perguntou, com voz afiada como uma lâmina. Sim, sou eu, respondeu Marcos, ajustando a gravata. O senhor está preso por corrupção, fraude financeira e recebimento de propina do Banco Sampaio ao longo dos últimos 5 anos. Clara gritou. Alexandre desceu correndo as escadas, tremendo ao ver o pai algemado. Não. Vocês estão enganados. Meu pai não fez nada de errado. Um dos homens se virou e olhou para Alexandre com um olhar frio como aço. A justiça vai decidir isso, garotinho. Alexandre correu até o pai e o abraçou pelas pernas. Pai, diga para eles. O senhor não fez nada de errado. Marcos se abaixou e tirou as mãos do filho com delicadeza. Alexandre, escute, e você precisa ser forte. Tudo vai ficar bem. Você está mentindo. Você sempre disse que não se deve mentir. E agora diz que tudo vai ficar bem? Marcos hesitou. Olhou nos olhos do filho, como se quisesse gravar aquela imagem em seu coração para sempre. Eu não estou mentindo. Sou inocente. Você tem que acreditar em mim. Alexandre assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Na casa vazia depois da prisão de Marcos, o ar era pesado como chumbo. Clara mal falava, apenas chorava em frente à televisão. Alexandre não compreendia completamente palavras como lavagem de dinheiro, transferência clandestina ou o golpe bancário, mas sabia de uma coisa, e seu pai não era uma pessoa má. Alexandre, uma voz suave soou atrás dele. Era Lúcia, uma prima distante, que costumava visitar sua mãe. Ela tinha cerca de 19 anos, cabelos pretos longos e sempre usava uma boina vermelha. Lúcia tinha olhos penetrantes e um sorriso acolhedor, bem diferente das pessoas estranhas que vinham à casa desde a prisão do pai. Você está bem? Lúcia perguntou, sentando-se ao lado dele. Alexandre não respondeu. Ele assistia a um vídeo antigo de seu pai dando aula sobre justiça para estudantes de direito. Eu acredito que meu pai não fez nada de errado, disse Alexandre em voz baixa. Então prove isso, respondeu Lúcia, com os olhos brilhando. Nem mesmo os adultos têm coragem de fazer isso. Mas eu sou só uma criança. A justiça não pergunta a idade, Alexandre. Uma semana depois, Alexandre e a mãe visitaram Marcos na prisão. A polícia os levou até a sala com vidro, onde só podiam conversar por telefone. Alexandre olhou para o pai através do vidro, sentindo como se o mundo tivesse se dividido em 2 metades, uma onde estava o pai, e outra onde estava ele. Pai, estou com saudade, disse Alexandre, encostando a mão no vidro. Também sinto sua falta. Ainda está estudando direito com os livros que te dei? Alexandre assentiu. Já li todo o livro de direito constitucional. Marcos sorriu, os olhos se iluminando com uma rara esperança. Pai, você está mesmo sendo acusado injustamente? Perguntou Alexandre, com a voz embargada. Sim. Alguém quer colocar toda a culpa em mim. Talvez seja o Vitor. Alexandre inclinou a cabeça. Vitor? Vitor Sampaio. Presidente do banco. Um homem que tem tudo: dinheiro, advogados, conexões políticas. Recusei defendê-lo em um caso no ano passado.
Ele jurou que me faria pagar por isso. Mas, por que ninguém vê isso? Porque não querem ver. E porque eu não tenho provas. Alexandre ficou em silêncio. Do lado de fora, a chuva caía forte. Pai, eu vou te salvar, disse com firmeza. Vou ao tribunal contar a verdade para todo mundo. Marcos franziu a testa. Não, Alexandre. Você ainda é pequeno. Não se coloque em perigo. Não tenho medo. Se a justiça é a verdade, ela deve ouvir todos, até uma criança. Naquela noite, Alexandre revirou os antigos documentos do pai. Encontrou uma pequena caixa de madeira, com papéis, anotações e uma cópia de uma gravação marcada com a frase reunião secreta de abril. Lúcia. Alexandre ligou para ela. Alexandre? Está me ligando muito tarde. Encontrei algo estranho entre os documentos do meu pai. Uma gravação. Já ouviu? Ainda não, mas acho que é importante. Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse: vá amanhã de manhã, me encontre no Parque Praça do Sol. Vou levar um gravador profissional. Não deixe ninguém saber que você tem isso, entendeu? Prometo. Na manhã seguinte, Alexandre foi ao parque com uma pequena mochila. Lúcia já estava esperando. Você acha que está sendo seguido? Lúcia perguntou. Não sei, mas ontem teve um homem estranho me encarando na porta de casa. Lúcia se assustou. Vamos. Não podemos ficar aqui por muito tempo. Eles se sentaram num banco de madeira. Alexandre entregou a gravação para Lúcia. Ela conectou aos fones de ouvido, fechou os olhos e deu play. Silêncio. Então, de repente, seus olhos se arregalaram como se tivesse levado um choque. Meu Deus, isso é... É a voz do Vitor, não é? Perguntou Alexandre, com a voz trêmula. Lúcia assentiu. Ele está falando sobre preliminar o Marcos e todo o plano foi armado. Alexandre, isso é uma prova. Se você apresentar isso ao tribunal, meu pai será libertado? Lúcia não respondeu. Mas no olhar dela, Alexandre viu a resposta. Eu vou entregar essa gravação ao tribunal, disse Alexandre, com firmeza. Lúcia olhou para o menino, com expressão meio surpresa, meio preocupada. Alexandre, você só tem 6 anos. Os adultos não vão acreditar em você, especialmente num tribunal como esse. Mas a justiça não pergunta a idade, repetiu Alexandre, citando as palavras dela. Lúcia soltou uma risadinha amarga. É verdade, eu disse isso. Mas a vida não é tão simples quanto nos livros. Você sabe contra quem está lutando? Vitor Sampaio é um verdadeiro tubarão. Ele tem poder, e tem gente por trás do sistema. Eu só sei de uma coisa, de meu pai é inocente. E se eu não disser a verdade, ninguém mais vai. Lúcia suspirou, mas seu olhar mostrava admiração. Quer que eu vá com você? Alexandre balançou a cabeça. Não. Eu preciso fazer isso sozinho. 2 dias depois, o tribunal da cidade abriu a audiência preliminar do caso de Marcos Oliveira. O lado acusador, representado diretamente por Vitor como representante do Banco Sampaio, estava bem preparado. Ele apareceu com um terno cinza brilhante, acompanhado por 2 advogados particulares e um batalhão de assistentes. Do lado da defesa, Marcos foi trazido algemado com o uniforme laranja de presidiário. Não disse nada, apenas olhava para o chão, com os olhos cansados e vazios. Alexandre sentou-se nas fileiras do fundo, entre os adultos. O menino parecia minúsculo com sua camisa branca e gravata vermelha, a mesma gravata que Marcos lhe dera no seu 6º aniversário. Uma voz soou do púlpito. A audiência começará em 5 minutos. Por favor, tomem seus lugares. Alexandre se virou para um funcionário do tribunal. Senhor, posso pedir a palavra? O homem olhou para baixo, surpreso. Quem é você? Sou filho do réu, Marcos Oliveira. Tenho uma prova importante para apresentar. Você está brincando? O homem franziu a testa.
Isto aqui é um tribunal, não um parquinho. Não estou brincando. Tenho uma prova que pode mudar o resultado do julgamento. Uma mulher de cabelo curto que estava por perto ouviu e se aproximou. O que está acontecendo? Esse garotinho quer falar, respondeu o homem. A mulher olhou para Alexandre, inclinou a cabeça. Você está acompanhado de um responsável? Alexandre balançou a cabeça. Não. Mas a lei não proíbe uma criança de testemunhar, não é? A mulher ficou um pouco surpresa. Onde aprendeu isso? Com meu pai. E nos livros dele também. Ela deu um sorriso de canto. Certo. Vamos ver se o tribunal permite você falar. Mas não crie muitas esperanças. 15 minutos depois, a tensão na sala do tribunal era palpável. O juiz-presidente, Salvador Mendes, um brasileiro famoso por sua rigidez, bateu o martelo na mesa. Antes que o julgamento continue, o tribunal recebeu um pedido especial, disse o juiz. Sua voz era grave e serena, mas cortante como uma lâmina. O filho do réu, o menino Alexandre Oliveira, solicitou o direito de se pronunciar como informante. Segundo o artigo 162 dos Direitos Civis, mesmo não sendo maior de idade, se houver provas relacionadas ao caso, o tribunal pode considerar a autorização. As pessoas na sala começaram a murmurar. Vitor arqueou uma sobrancelha e depois soltou uma risada sarcástica. Uma criança? Isso é alguma piada da lei? O juiz Salvador lançou um olhar em sua direção. Senhor Sampaio, mantenha silêncio. Alexandre foi convidado a subir ao banco das testemunhas. Caminhou devagar, mas com firmeza. Todos os olhares se voltaram para ele, uma criança diante de advogados, juiz, jornalistas e autoridades. Meu nome é Alexandre Oliveira. Tenho 6 anos, começou ele, com voz clara e firme. O juiz assentiu. E o que deseja apresentar? Eu tenho uma gravação. Nela, está a voz do Sr. Vitor Sampaio, falando sobre como inventaram o caso para culpar meu pai. Vitor se levantou de repente. Protesto. Isso é calúnia. O juiz bateu o martelo. Sente-se. Alexandre tirou um pequeno pendrive do bolso da camisa e o entregou a um funcionário do tribunal. Peço permissão para reproduzir esta gravação. O juiz fez um sinal para o técnico de som. Pouco depois, a voz ecoou pelos alto-falantes, grave, fria, calculista. Deixe que o Marcos leve toda a culpa. Ele é íntegro demais para reagir. Em troca, os acionistas ficam em paz. Deixe a imprensa engolir a isca. Eles vão julgá-lo por nós. O silêncio tomou conta. A sala inteira parecia congelada. O juiz franziu a testa. Essa é realmente a voz do Sr. Sampaio? Um dos advogados da acusação congelou. Nós não podemos confirmar isso neste momento. Vitor bateu a mão na mesa. Eu nunca disse isso. Isso é uma montagem. Alexandre virou-se para ele. Se é montagem, o senhor se compromete a fazer uma perícia de áudio? Vitor ficou em silêncio. Após a audiência, Alexandre saiu da sala do tribunal com a sensação de carregar o peso do mundo nas costas. Sua mãe, Clara, o esperava do lado de fora, com o rosto ainda em choque. Você fez isso de verdade? Ela balbuciou. Alexandre assentiu. Eu não podia ficar parado. Papai não tem mais ninguém. Clara o abraçou com força, chorando sem parar. Me perdoa, eu desisti cedo demais. Lúcia se aproximou e colocou a mão no ombro de Alexandre. Você é um guerreiro, garotinho. Não. Eu só fiz o que era certo, respondeu Alexandre, com os olhos cansados, mas cheios de determinação. No dia seguinte, Vitor convocou uma coletiva de imprensa urgente. Ele sorriu com desdém diante dos jornalistas. Uma gravação de origem duvidosa, entregue por uma criança de 6 anos? É assim que se faz mídia hoje em dia, disse ele, com voz de desprezo. Sou um empresário honesto, e vou processar qualquer um que difamar a minha honra. Um repórter levantou a mão.
O senhor aceita que a gravação passe por perícia independente? Vitor hesitou por um segundo. Claro. Não temos medo da verdade. Mas seus olhos diziam o contrário. Alexandre voltou ao antigo escritório do pai. Sentou-se à mesa, abriu os cadernos um por um, leu cada anotação. No fundo, um medo sutil começou a crescer. Será que a gravação era suficiente para mudar tudo? Ou seria apenas uma gota no oceano? Lúcia entrou no cômodo. Está tudo bem. Acho que as pessoas ainda não acreditam. É verdade. Mas elas começaram a ouvir. Você acha que a gravação é forte o suficiente? Lúcia olhou pela janela. E você, o que acha? Alexandre ficou em silêncio. Se não for, vou continuar procurando. Naquela noite, Alexandre vasculhou todas as pastas digitais no velho computador do pai. Encontrou um arquivo com senha. O nome do arquivo era o 01. Tentou digitar sua data de nascimento, a data de casamento dos pais, até o nome do gato antigo. Nada funcionou. Então se lembrou de uma frase que o pai sempre dizia. A pessoa em quem mais confio é você. Alexandre digitou, vá Alexandre. Clique. O arquivo abriu. Dentro havia uma série de e-mails, documentos, contratos com indícios de manipulação, e o mais importante, um vídeo curto mostrando um encontro secreto entre Vitor e um político, trocando envelopes. Lúcia, você precisa ver isso agora, Alexandre sussurrou, com as mãos trêmulas enquanto colocava o notebook na mesa. Lúcia se aproximou e olhou para a tela. O vídeo surgiu, embaçado, mas nítido o suficiente. Vitor Sampaio estava sentado numa sala de reuniões luxuosa, à sua frente um homem de meia idade, de terno preto, e sobre a mesa, um maço de envelopes. Você tem certeza de que é ele? Perguntou Lúcia, sem tirar os olhos da tela. Tenho. É o senhor Rogério Pereira, deputado responsável pela supervisão financeira, respondeu Alexandre. Eles estão trocando dinheiro. Ouça essa parte. Lúcia aumentou o volume. A voz de Vitor soou clara e arrepiante. Empurra o caso do Marcos Oliveira. Ele é um cara tranquilo, não vai lutar muito. Preciso de um bode expiatório para acalmar os acionistas. Em troca, você ganha o aumento de verba pro projeto da ferrovia. Todo mundo sai ganhando. Lúcia mordeu o lábio. Meu Deus, isso é uma prova viva. Mas o quê? Vitor vai fazer de tudo para apagar isso. E se você levar ao tribunal? Eu não tenho medo, disse Alexandre, os olhos brilhando de coragem. Meu pai não merece ser sacrificado nesse jogo de poder. No dia seguinte, Alexandre pediu uma reunião privada com o juiz Salvador Mendes. Inicialmente, o juiz recusou, mas depois de receber um trecho do vídeo que Alexandre enviou secretamente, ele aceitou. No escritório, o juiz Mendes sentava-se atrás de uma grande mesa de madeira, com os documentos entregues por Alexandre em mãos. Garoto, você tem ideia do quão perigoso é o que está segurando? Tenho. Mas ninguém além de mim teve coragem de trazer isso à tona. O juiz Mendes suspirou. Eu fui colega de faculdade do seu pai. Ele é um homem bom. Então, por favor, permita que este vídeo seja exibido no tribunal. Não é tão simples. Preciso verificar a fonte, fazer perícia técnica. Eu vou encontrar um jeito. Não quero um julgamento emocional. Quero um julgamento justo. O juiz Mendes olhou para Alexandre por um longo tempo, depois assentiu. Você é mais corajoso do que muitos adultos que já conheci. Enquanto isso, Vitor recebeu notícias de seu informante mais próximo, um jovem loiro chamado Estevão. Senhor Sampaio, há rumores de que o garoto Oliveira está com o vídeo do encontro com o deputado Pereira. Vitor bateu na mesa. Droga! Como ele encontrou isso? Talvez no computador de Marcos. Não imaginamos que ele guardaria uma cópia. Esse pirralho já é perigoso demais. Não podemos deixá-lo aparecer no tribunal de novo. O senhor quer que façamos o quê? Vitor se recostou na cadeira, sorrindo friamente.
Vamos lembrá-lo de que justiça é um jogo de adultos. Naquela tarde, quando Alexandre saía da escola, um carro preto encostou na calçada. Menino Oliveira, um homem estranho desceu, usando um boné abaixado até cobrir os olhos. Quem é você? Não te conheço, Alexandre recuou. Seu pai pediu para eu vir te buscar. É urgente. Não é verdade. Minha mãe sempre vem me buscar. O homem se aproximou, tentando segurar o garoto, mas uma voz feminina ecoou atrás deles. Tire as mãos do meu sobrinho. Lúcia apareceu, o olhar afiado como uma lâmina. O homem parou, virou e entrou de volta no carro, que arrancou e desapareceu. Lúcia se virou para Alexandre, ofegante. Você está bem? Você estava me seguindo? Não posso te deixar sozinho. Não agora. Na sala de reuniões secreta de Vitor, Estevão colocou um dossiê sobre a mesa. Aqui está o perfil da tal Lúcia Fernandes. Estudante de último ano de Direito. Envolvida com movimentos de direitos humanos. Podemos usar isso para difamá-la. Vitor assentiu. Ótimo. Comece uma campanha suja na imprensa. E contrate o advogado Luiz Rodrigues, ele é bom em falsificar documentos. E quanto ao garoto? Quanto menos falarmos dele, melhor. Nenhum jornalista vai acreditar que uma criança de 6 anos entende alguma coisa de lei. A próxima audiência aconteceu em um clima pesado. A mídia começou a atacar Lúcia, associando-a a acusações absurdas. O estudante extremista manipula criança em jogo político. Lúcia Fernandes, a mente por trás do garoto Oliveira. Alexandre observou quando ela entrou na sala do tribunal, com a cabeça baixa e os olhos cansados. Você está bem? Alexandre sussurrou. Estou. Já estou acostumada, Lúcia mentiu, tentando sorrir. O juiz Mendes olhou para os dois, o olhar carregado. A defesa tem mais alguma prova que deseja apresentar? Alexandre se levantou, desta vez sem hesitação. Tenho um vídeo que mostra uma conversa entre o Sr. Vitor e um político. A sala ficou em silêncio. Vitor sorriu. Prova em vídeo? De uma criança? Enviei o original para uma perícia independente. O resultado sairá em 3 dias. Não podemos continuar um julgamento baseado na palavra de alguém que mal sabe escrever corretamente, disse Vitor, com um sorriso de desprezo. Está com medo da verdade? Perguntou Alexandre, com um olhar mais frio do que de costume. Vitor permaneceu em silêncio. A sala voltou a murmurar. O juiz Mendes bateu o martelo. O tribunal será suspenso por 3 dias enquanto aguardamos o resultado da análise do vídeo. Naquela noite, Alexandre estava encolhido à mesa, ouvindo a gravação de Vitor dezenas de vezes. Ele se perguntava se o mundo dos adultos era tão complicado para entender a justiça, será que seu esforço era em vão? Lúcia entrou com 2 copos de leite quente. Eu sei no que você está pensando, disse ela, sentando ao seu lado. Você está com medo, não está? Alexandre assentiu. Tenho medo de que eles transformem tudo em piada. Medo de que esqueçam meu pai. Medo de que eu não seja grande o suficiente. Lúcia colocou a mão em seu ombro. Eu já tive o mesmo medo. Quando meu pai foi preso injustamente eu tinha 8 anos. Mas fiquei em silêncio. E perdi ele para sempre. Alexandre olhou para ela. Eu não quero isso. Eu preciso fazer alguma coisa. E você já está fazendo. Fez o tribunal inteiro escutar. O país inteiro está falando sobre você. 3 dias depois, o resultado da perícia do vídeo chegou. O juiz Mendes o leu publicamente. O vídeo entregue por Alexandre Oliveira é original, sem edições, com metadados válidos. A voz foi identificada com 96% de compatibilidade com a do Sr. Vitor Sampaio. Vitor bateu na mesa. Exijo a presença do meu advogado particular. Isso é uma conspiração política. Alexandre avançou, pela primeira vez sem medo. Ninguém obrigou o senhor a dizer aquilo. Foi o senhor quem colocou meu pai na prisão para proteger seus próprios interesses.
O juiz Mendes bateu o martelo. O tribunal abrirá uma investigação independente sobre o papel do Sr. Vítor Sampaio. O julgamento de Marcos Oliveira será suspenso para inclusão de novas provas. A sala explodiu em reações. Alexandre estava no centro de todos os olhares. Mas ele não sentia mais medo. Ele sentia esperança. Alexandre estava sentado num banco de pedra no pátio do tribunal, segurando o antigo caderno de anotações do pai. As linhas em tinta azul, escritas de forma desajeitada como arranhões de alguém desesperado, faziam um nó apertar sua garganta. Não posso deixar meu filho me ver fracassar, dizia uma anotação curta de Marcos. Lúcia sentou ao lado dele, tomando um gole de café frio. Quer tirar uns dias de descanso? Acho que você está sobrecarregado. Alexandre balançou a cabeça. Não estou cansado. Só tentando juntar as peças. Eu entendo. Mas você só tem 6 anos, Alexandre. E meu pai está na cadeia. Se eu não fizer, quem vai fazer? Lúcia olhou para ele como se visse um adulto, e assentiu suavemente. Tudo bem. Qual é o seu próximo passo? Acho que o vídeo é só a primeira peça. Mas ainda não é forte o suficiente para derrubar o Vítor completamente. Eu preciso de mais provas, algo incontestável. Como o quê? Uma confissão. Ou uma sequência de transações financeiras ligadas a ele. Naquela noite, Alexandre e Lúcia voltaram à casa antiga, onde Marcos trabalhava todas as noites. No canto da sala, um cofre de metal com código permanecia intacto. Meu pai disse que só se abriria com 2 momentos importantes, Alexandre disse, colocando a mão no teclado. Você sabe quais são? Lúcia perguntou. O dia do casamento dos meus pais e o dia em que eu nasci. Ele digitou os números 15042010, data do casamento. Depois, 22072016, sua data de nascimento. Clique. O cofre se abriu. Dentro, havia uma pasta grossa, com o título V.S. Oliveira vs Banco Sampaio Transações Secretas. Alexandre, com as mãos trêmulas, puxou o primeiro volume. Tabelas, contratos, anotações manuscritas apareceram. Lúcia, olha isso. Lúcia folheou rapidamente. Você estava certo. São registros de transferências internas entre o Banco Sampaio e uma empresa de fachada chamada Nova Terra S.A. Essa empresa nunca foi registrada oficialmente. E está assinada com a aprovação de Vítor Sampaio. Alexandre apontou a assinatura. Lúcia assentiu. Se você apresentar isso ao tribunal. Não, tem que ser na hora certa, interrompeu Alexandre. Se for cedo demais, ele ainda pode reagir. Eu quero usar isso quando ele achar que está seguro. Lúcia levantou as sobrancelhas. Onde você aprendeu isso? Num julgamento que meu pai me contou. Sempre guarde a carta na manga até o último momento. Enquanto isso, no escritório de Vítor, Estevão colocou um maço de fotos sobre a mesa. Aqui estão todas as vezes em que a Lúcia se encontrou com jornalistas, advogados e o garoto. Se for necessário, podemos criar uma narrativa de que ela está manipulando uma criança e atrapalhando o tribunal. Vítor sorriu com desprezo. Ótimo. Intensifique a campanha na imprensa. E chame o advogado Luiz Rodrigues. Diga a ele para preparar documentos falsos, Lúcia recebendo dinheiro de um adversário político. Estevão hesitou. O senhor tem certeza? Inventar uma acusação contra uma estudante pode ter efeito reverso. Vítor bateu com a mão na mesa. Só preciso que isso dure mais uma semana. Uma semana é o suficiente para limpar todas as provas que aquele garoto tem. No dia seguinte, na capa do jornal O Mundo, uma manchete em letras garrafais estampava: Lúcia Fernandes Ponte inocente ou manipuladora perigosa? Lúcia leu a matéria com os lábios cerrados. Eles dizem que sou o elo entre Alexandre e forças ocultas. Alexandre franziu a testa. Isso é invenção. Precisamos processá-los. Não é tão simples, querido.
Eu sou só uma estudante. Eles têm equipes de advogados. E, mais importante, estão atacando o emocional do público. Você vai desistir? Lúcia ficou em silêncio por um tempo, depois balançou a cabeça. Não. Mas quero que você saiba que chegará um momento em que vão te difamar tanto, que nem você vai se reconhecer no espelho. Não preciso que eles acreditem. Só preciso que a justiça acredite. Naquela tarde, Alexandre foi chamado ao tribunal para prestar um depoimento complementar. Na sala, Vitor já o aguardava, ao lado do advogado Rodrigues, um homem calvo, com uma expressão fria como gelo. Solicitamos a suspensão do julgamento, disse Rodrigues. Temos provas de que a criança testemunha foi manipulada por um adulto para inventar sua história. Alexandre subiu ao púlpito. Eu não fui manipulado por ninguém. Eu escolhi contar a verdade. Rodrigues sorriu com sarcasmo. Você começou a estudar direito com quantos anos? 6. E conhece o artigo 223? Sim. É o direito de se recusar a responder se a pergunta puder levar à autoincriminação. A plateia murmurou. Rodrigues hesitou por um instante. Vitor olhou para Alexandre com ódio, mas também com um leve sinal de inquietação. Esse garoto foi treinado, murmurou Rodrigues. O juiz Mendes franziu a testa. Senhor advogado, está insinuando alguma coisa? Não, meritíssimo, Rodrigues recuou. Só queremos demonstrar que o testemunho de uma criança não pode ser considerado prova definitiva. Alexandre respirou fundo, depois falou alto. Se não podem acreditar em uma criança, então não ensinem as crianças a dizer a verdade. A sala ficou em silêncio total. Naquela noite, Alexandre e Lúcia estavam sentados na pequena cozinha dela. Uma lâmpada amarela pendurada no teto emitia uma luz suave, mas os rostos dos dois estavam pesados. Acho que está na hora de mostrar tudo, Alexandre sussurrou. Lúcia assentiu. E você está pronto para isso? Alexandre abriu a mochila, tirou a pasta que haviam encontrado no cofre. Aqui estão todos os contratos falsos, ordens de transferência e documentos internos entre o Vitor e a empresa de fachada. Lúcia assentiu. Amanhã cedo, enviaremos uma cópia ao juiz Mendes. Mas o original temos que esconder muito bem. Eu vou carregar isso comigo. Ninguém pode tocar, disse Alexandre. Ao mesmo tempo, Vitor recebeu uma informação alarmante: o juiz Mendes está revisando todo o dossiê do caso. Pode haver uma investigação paralela. Ele arremessou a taça de vinho no chão. Não podemos deixar isso acontecer. O que o senhor pretende fazer? Perguntou Estevão. Vitor encarou uma imagem de Marcos, detido na prisão. Temos que fazer com que Marcos desapareça antes que seja inocentado. Na manhã seguinte, na sala de audiências, o clima era tão tenso que ninguém ousava respirar alto. Alexandre sentava-se entre os espectadores, segurando com força a pasta com as provas que ele e Lúcia haviam batalhado tanto para reunir. Agora, faltava apenas um passo para romper as últimas camadas de proteção do vilão. O juiz Salvador Mendes estava sentado na cadeira de magistrado, observando a sala carregada de pressão. As equipes de advogados de ambos os lados estavam prontas, mas todos os olhos estavam voltados para o menino Alexandre, aquele que havia provado que a idade não define quem pode lutar por justiça. Vamos prosseguir com a audiência. A defesa tem algo a acrescentar? Perguntou o juiz Mendes, sua voz carregada de seriedade. Vitor Sampaio, normalmente um homem resiliente, já não tinha mais a confiança de antes. Estava em silêncio, o rosto sombrio. Apesar das muitas tentativas de protesto que fizera anteriormente, dessa vez ele não conseguiu impedir as provas que Alexandre havia trazido. Nós não temos nada a acrescentar, meritíssimo, disse Rodrigues, advogado de Vitor, visivelmente preocupado. Alexandre não disse nada. Levantou-se e segurou a pasta. Todos os olhares se voltaram novamente para ele. Ele sabia que estava prestes a causar uma reviravolta. Sabia que, se não fosse ele, quem mais se levantaria pela justiça? Quem protegeria os valores que seu pai lhe ensinara?
Excelência, gostaria de apresentar mais provas, disse Alexandre, sua voz firme, mas ainda trêmula. Ele não era um adulto, mas acreditava na verdade. O juiz Mendes olhou para Alexandre com seriedade. Você pode continuar. Por favor, apresente. O menino abriu a pasta e tirou uma cópia de um contrato. Este é um contrato de transferência de bens, assinado por Vítor Sampaio. Ele prova que o Sr. Sampaio transferiu secretamente ativos do Banco Sampaio para esconder fluxos de dinheiro ilegais. Vítor encarou o garoto, olhos ardendo de raiva. Esse garoto está mentindo. Isso é falso. Não acreditem nele. Mas ninguém disse nada. Todos estavam concentrados nos documentos que Alexandre apresentava. O juiz Mendes bateu o martelo. O tribunal não é lugar para tumultos. Peço ao Sr. Sampaio que se mantenha em silêncio. Lúcia, sentada atrás de Alexandre, tinha os olhos cheios de preocupação. Ela sabia que, mesmo com provas reais, ainda havia o risco de Vítor encontrar um jeito de encobrir tudo. Forças maiores poderiam influenciar até mesmo o tribunal. Dias depois, quando todos esperavam ver alguma mudança após a apresentação das provas, Vítor tentava influenciar novamente. Seu poder começava a se mostrar mais uma vez. Essa criança foi treinada por alguém fora do tribunal, questionou Rodrigues, tentando levantar suspeitas sobre a legitimidade de Alexandre. Mas Alexandre permaneceu firme. Ninguém me treinou. Eu aprendi com meu pai. Ele me ensinou a enfrentar a verdade. Meu pai me ensinou que justiça não se vende. Uma risada sarcástica de Vítor ecoou pela sala. Ele falou com desprezo: Você não sabe o que está fazendo, Alexandre. Uma criança não vai mudar nada. Tudo isso que está fazendo é perda de tempo. O olhar de Alexandre era afiado como uma lâmina. Nem todos conhecem a verdade, Vítor. Especialmente quem trabalha ao lado de alguém como você. O juiz Mendes voltou a examinar os documentos, passando até a última página. O tribunal recebeu todas as provas da defesa e da acusação. No entanto, não podemos emitir um veredito precipitado. A próxima audiência será realizada em 3 dias. O tribunal irá revisar todas as informações. Todos se levantaram, mas Vítor permaneceu sentado, o rosto claramente preocupado. Ele sabia que, dessa vez, a verdade não poderia ser escondida por muito mais tempo. Mas também sabia que não permitiria facilmente que uma criança derrubasse tudo o que havia construído. 3 dias se passaram, e Alexandre não conseguia dormir. O garoto continuava encarando os documentos, um peso no peito difícil de descrever. Será que em 3 dias tudo mudaria? Será que, com a verdade reconhecida, seu pai seria libertado? Lúcia entrou na sala e viu o olhar fixo de Alexandre, cheio de preocupação. Você não pode ficar assim o tempo todo, Alexandre, disse ela, tentando aliviar a tensão. Você já fez muito. Não, você não entende. Meu pai precisa de mim agora. Eu tenho que fazer isso. Lúcia sentou-se ao lado dele, acariciando-lhe o ombro. Você já fez mais do que muita gente faria. Você fez com que todos eles ouvissem você. Alexandre assentiu, mas a ansiedade não diminuía. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Lúcia olhou para ele, os olhos cheios de admiração. Você já fez o suficiente. Eu tenho orgulho de você. No dia seguinte, o tribunal se reuniu novamente. Desta vez, o clima estava mais carregado do que nunca. Todos sabiam que aquele era o momento decisivo, tudo seria determinado ali. O tribunal havia recebido provas suficientes, mas será que uma criança realmente conseguiria enfrentar um poder tão grande quanto o de Vítor Sampaio? Alexandre estava diante do tribunal, apertando os documentos em suas mãos. Pai, eu vou te trazer de volta, sussurrou ele. Naquela manhã, a audiência começou sob um silêncio quase sufocante. Alexandre sentiu isso assim que entrou na sala. Cada olhar era dirigido a ele. Os adultos de terno escuro, os advogados em pé, todos estavam ansiosos pelo veredito.
Lúcia sentava-se logo atrás de Alexandre, observando-o atentamente, ainda repetindo em silêncio: "Você já conseguiu. Não deixe ninguém te abalar." Alexandre permaneceu quieto, segurando os documentos com força no colo. Sentia como se todo o peso do mundo estivesse em seus ombros de apenas 6 anos. O que ele deveria fazer? E se as provas não fossem fortes o suficiente, seu pai seria libertado. O juiz Mendes estava sentado firmemente em seu lugar, com a expressão inalterada. Ele parecia ser o único naquela sala que mantinha a calma. A audiência continua. "A defesa, por favor, apresente", disse o juiz Mendes, sua voz serena, mas o ambiente permanecia tenso. Vítor Sampaio, representando o Banco Sampaio, já não exibia mais a confiança de antes. Agora seus olhos denunciavam preocupação, difícil de esconder. Ele esperava, lançando olhares constantes para Alexandre, como se aguardasse o golpe final. "Solicitamos a revisão das provas apresentadas pela acusação", disse Rodrigues, com voz de desprezo. "Esse garoto pode ser apenas uma marionete. Trazer as provas de uma criança para este tribunal é algo sem precedentes." O juiz Mendes permaneceu firme. "Neste tribunal, julgamos com base em provas verificáveis. Senhor Sampaio, o senhor tem algo a acrescentar a este caso?" Vítor lançou um último olhar para Alexandre, depois voltou sua expressão vazia para o juiz. "Tudo o que tínhamos a apresentar já foi dito. Este caso não pode ser decidido com base em acusações infundadas de uma criança." Alexandre se levantou. Cada passo parecia um desafio. Os olhares novamente se fixaram nele. Em seus olhos brilhava determinação. O medo já não estava ali. "Excelência, gostaria de apresentar o áudio que encontrei", disse Alexandre. Sua voz soava trêmula, mas decidida. "Essa gravação contém a confissão do Sr. Vítor Sampaio." A sala ficou em silêncio total. Ninguém se movia. Todos escutavam. O juiz Mendes assentiu, sinalizando para que o funcionário do tribunal preparasse a reprodução. Todos os olhares se voltaram para a tela enquanto a gravação começava a tocar. A voz de Vítor surgiu, fria, calculista, e cortante como gelo. "Se eu não fizer isso, perderei tudo. Precisamos encerrar esse caso agora, e aquele tal de Marcos vai ter que assumir toda a culpa. Eu não vou deixar que isso arruine nossos planos." As pessoas na sala do tribunal começaram a murmurar. Ninguém esperava que aquelas palavras fossem a verdade escondida por tanto tempo. Vítor se levantou, o rosto vermelho de raiva. "Isso é inaceitável. Essa gravação é falsa. Quem ousa dizer que estou envolvido nisso?" "Verificamos essa gravação", respondeu o juiz Mendes. "Ela é uma prova legítima." Vítor engoliu em seco, sem conseguir dizer mais nada. Suas mãos estavam cerradas, tentando manter a compostura. Alexandre olhou para sua mãe, e seus olhos já não mostravam o medo de antes. Ele não era mais a criança intimidada pelas ameaças. Ele tinha a verdade em mãos e desta vez, ninguém poderia detê-la. 3 dias depois, após uma investigação emergencial, juízes, promotores e advogados retornaram à sala do tribunal para anunciar uma decisão. Todos os olhos mais uma vez se voltaram para Alexandre. Mas agora, não havia mais dúvidas. Ele havia provado que podia enfrentar qualquer força. "Realizaremos uma nova avaliação das provas", disse o juiz Mendes, olhando para Vítor. "Mas enquanto isso, solicito que o Sr. Sampaio responda formalmente pelas acusações de corrupção e fraude." Vítor ficou paralisado, depois assentiu, mas em seus olhos havia firmeza, e ele não desistiria tão fácil. O tribunal decidiu, e Vítor Sampaio seria detido preventivamente para que a investigação prosseguisse. A sala do tribunal explodiu em aplausos. Ninguém imaginava que uma criança pudesse fazer com que alguém tão poderoso quanto Vítor se curvasse. E logo em seguida, Marcos Oliveira também foi libertado da prisão, recuperando sua liberdade após meses de sofrimento por uma injustiça. Quando Marcos saiu pelas portas do tribunal, Alexandre correu até ele e o abraçou com força. Pai e filho permaneceram ali, num abraço caloroso, como se o mundo inteiro tivesse parado para eles.
As lágrimas que escorriam não eram mais de tristeza. Eram de alegria, de uma justiça finalmente conquistada. Pai, eu consegui. Eu trouxe o senhor de volta, sussurrou Alexandre, o rosto banhado em lágrimas. Marcos afagou a cabeça do filho. Você não apenas me trouxe de volta. Você trouxe a justiça. Tenho orgulho de você. Lúcia, ao lado, sorria com suavidade, mas seus olhos brilhavam de emoção. Você conseguiu, Alexandre, disse ela. Você é um herói. Alexandre sorriu e olhou para Vítor, que agora era escoltado pela polícia. Desta vez, ele já não ostentava confiança. Ele receberá exatamente o que merecia. Ele havia perdido. No dia seguinte, com o julgamento encerrado, a família Oliveira, embora reunida, não conseguia afastar o sentimento de inquietação. Alexandre sentava-se na sala da antiga casa, apertando uma xícara de chá, o coração ainda carregado de preocupação. Tudo parecia ter acabado, mas será que o pai estava realmente livre de todas as acusações? Ou o preço que pagariam ainda seria alto demais? Marcos estava sentado à sua frente. Embora sorrisse, seus olhos ainda estavam marcados pela dor. Alexandre, você não precisa se preocupar mais. Eu estou livre. Alexandre não respondeu de imediato. Levantou os olhos para o pai. Não conseguia esquecer os dias em que ele ficou preso, humilhado, torturado na escuridão de uma verdade oculta. Ele havia lutado não só para salvar o pai, mas para recuperar a honra de toda a família. Mas, o senhor sabe o que nos espera daqui para frente? Alexandre perguntou, preocupado. Aqueles que nos feriram não vão simplesmente desistir. Marcos suspirou. Nós lutamos com tudo o que tínhamos, Alexandre. A justiça pode demorar, mas ela vence. E os maus, eles pagarão o preço. As palavras de Marcos eram reconfortantes, mas dentro de Alexandre, a inquietação ainda persistia. Uma semana depois, eles continuavam acompanhando o andamento do processo contra Vítor Sampaio. O tribunal havia autorizado uma investigação independente. Todos sabiam que, mesmo detido, Vítor não deixaria as coisas como estavam. Naquela noite, Alexandre e Lúcia estavam reunidos na casa dos Oliveira. No centro da mesa, um mapa com o esquema de atuação de Vítor começava a ser esboçado. Vítor não tem apenas dinheiro. Ele tem conexões dentro dos órgãos de investigação e do governo, disse Lúcia, apontando o mapa. Ele pode fazer qualquer coisa para manipular o resultado do julgamento anterior. Mas nós temos provas. E dessa vez, eu não vou deixar ele vencer, disse Alexandre com firmeza. Seus olhos brilhavam. Você já está preparado? Perguntou Lúcia, o olhar preocupado. Alexandre tirou da mochila um CD e um pendrive. Essas são as novas provas que encontrei. Precisamos levá-las ao tribunal o quanto antes. Lúcia examinou os documentos e gravações. Você fez um ótimo trabalho, mas precisamos agir rápido. Se dermos tempo, ele vai tentar destruir isso. Na manhã seguinte, com a retomada do julgamento, o clima estava mais tenso do que nunca. Vítor estava no seu lugar, agora com um semblante tomado por arrependimento e raiva. Tudo começava a escapar de seu controle. Excelência, hoje pedimos que as novas provas apresentadas pela parte contrária sejam desconsideradas, disse um dos advogados de Vítor. Essas provas foram introduzidas fora do tempo legal. Solicitamos que não sejam aceitas. O juiz Mendes voltou-se para Alexandre, com seriedade no olhar. O jovem tem algo a declarar? Alexandre se levantou, segurando os documentos com firmeza. Excelência, desejo apresentar novas evidências que descobri durante a investigação. Vítor se levantou imediatamente, protestando. Esse menino não pode testemunhar. Ele não tem provas confiáveis. O juiz Mendes bateu o martelo. Senhor Sampaio, por favor, silêncio. O tribunal avaliará as provas apresentadas pela acusação. Alexandre subiu à tribuna e entregou os documentos ao tribunal. Aqui estão cópias de contratos e registros financeiros envolvendo transações suspeitas entre Vítor Sampaio e membros do governo.
Vitor recuou, o rosto pálido. Isso é impossível. Esses documentos são forjados. Trabalhamos com especialistas financeiros e auditores independentes, Alexandre continuou. Esses documentos foram validados e são legítimos. O juiz Mendes examinou os documentos e assentiu. A gravação também será anexada aos autos. Desta vez, ninguém pôde impedir que a verdade emergisse. Enquanto isso, Vitor Sampaio continuava tentando tudo o que podia e destruir provas, manipular funcionários, jogar a culpa em outros. Ele usava o dinheiro para subornar e o poder para ameaçar. Senhor Sampaio, disse o juiz Mendes, se continuar a obstruir o trabalho do tribunal, não hesitaremos em emitir nova ordem de prisão por obstrução de justiça. Vitor rangeu os dentes, mas ficou calado. Ele sabia que, desta vez, não havia saída. No dia seguinte, ao ser anunciada a sentença final, Alexandre sentiu que tudo estava voltando ao lugar certo. Os dias escuros da sua família haviam acabado, e Vitor Sampaio finalmente pagaria por seus crimes. Vitor Sampaio é condenado por corrupção, fraude e abuso de poder para enriquecimento ilícito, declarou o juiz Mendes. Responderá diante da lei, e as vítimas de seus atos serão reparadas. A sala do tribunal irrompeu em aplausos. Alexandre sentiu que sua vitória não era só pela liberdade de seu pai, mas porque a justiça havia sido feita. Ao fim do julgamento, Alexandre ficou em frente ao tribunal, observando a multidão aplaudir. Mas ele não se sentia vitorioso, nem eufórico. Dentro dele, havia apenas uma certeza: seu pai estava inocente. E isso era tudo o que ele precisava. Pai, nós conseguimos, disse Alexandre, os olhos brilhando. Marcos sorriu e colocou a mão no ombro do filho. Não foi o pai. Foi você quem conseguiu. Você é o herói, Alexandre. Toda a família Oliveira permaneceu unida, acolhendo um futuro mais claro, onde não precisariam mais viver na sombra da injustiça. A sala do tribunal estava em silêncio. A tensão permanecia no ar. Após todos aqueles meses de luta árdua, Alexandre ainda não conseguia acreditar que o que via era real. A decisão havia sido proferida, mas seria forte o bastante para garantir que a justiça prevalecesse de fato? Vitor Sampaio, o mentor de tudo, permanecia sentado, sem conseguir esconder a raiva e o desespero. Ele jamais imaginou que um simples garoto como Alexandre fosse capaz de desmantelar todo o seu plano ardiloso. Mas naquele momento, Vitor sabia que não havia mais escapatória. Tudo fora revelado. A sentença final foi decretada. O senhor Vitor Sampaio enfrentará todas as consequências por seus crimes, declarou o juiz Mendes, a voz firme e inabalável. Ele será punido devidamente por corrupção, fraude e abuso de poder. O olhar de Alexandre fixou-se em Vitor agora sem medo, sem receio. Depois de toda a dor que sua família enfrentará, finalmente a justiça havia falado. A vingança de Vitor não voltaria mais. Mas dentro de Alexandre, ainda havia uma dor silenciosa. Ele não se sentia alegre ou satisfeito como os outros ao seu redor. Apenas aliviado por seu pai ter sido inocentado e a verdade finalmente ter vindo à tona. Marcos olhou para o filho, o rosto cheio de orgulho. Filho, eu ainda não consigo acreditar no que você fez. Você realmente salvou o seu pai. Alexandre apenas assentiu, os olhos ainda preocupados. Eu não consigo descansar. Ainda não acabou. Lúcia, que estava próxima, carregava no olhar a mesma apreensão. Ela havia visto toda a coragem e determinação de Alexandre, mas também sabia que, em uma batalha contra poderes como os de Vitor, nada era certo. Ele não desistiria facilmente. Sabe, Alexandre, disse Lúcia, olhando para ele com admiração. Muitos podem pensar que você é apenas uma criança, mas você provou que, às vezes, a verdadeira força vem da fé e da determinação. Alexandre olhou para Lúcia, os olhos ainda firmes. Mas não podemos parar por aqui. Ele não vai nos deixar em paz. Alguns dias depois, quando tudo parecia ter se acalmado, Alexandre recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, uma voz seca e tensa. Alexandre, é a Lúcia. Precisamos nos encontrar imediatamente. Tenho mais notícias.
Um aperto surgiu no peito de Alexandre. O que aconteceu, tia? Vitor ainda não desistiu. Ele está tentando destruir tudo o que conseguimos. E já tem um novo plano. O que você quer dizer com isso? Lúcia ficou em silêncio por um momento, depois respondeu. Ele contratou mais advogados e está preparando uma nova estratégia de retaliação. Ele não vai parar só porque o julgamento acabou. Alexandre cerrou os punhos, os olhos acesos. Eu sabia que ele não desistiria fácil. Mas desta vez, não vamos deixar ele vencer. Precisamos agir agora, Alexandre, continuou Lúcia, com urgência. Se dermos espaço, vamos perder tudo. Naquela tarde, Alexandre e Lúcia se encontraram em uma pequena cafeteria perto do tribunal. Sentaram-se frente a frente, com olhares determinados. O que devemos fazer agora? Perguntou Alexandre. Lúcia entregou-lhe uma pasta grossa. Aqui estão informações novas que consegui reunir. Ele ainda mantém uma rede muito ativa e está tentando destruir as provas. Mas podemos detê-lo. Não tenho mais medo. O que ele fez com meu pai, agora ele vai pagar. Lúcia assentiu. Ele não feriu só seu pai, Alexandre. Feriu muitas outras pessoas. Precisamos mostrar a ele que ninguém está acima da lei. Alexandre olhou para os documentos, os olhos cheios de convicção. Dessa vez, não vamos deixá-lo escapar da punição. Logo após aquele encontro, Alexandre e Lúcia decidiram agir. Eles já tinham as provas e informações necessárias para continuar. Mas, novamente, estavam prestes a enfrentar forças muito maiores. Nada seria fácil. Mas Alexandre sabia que, se não fizessem nada, tudo o que haviam conquistado se tornaria inútil. Nos dias seguintes, Vitor continuou tentando destruir a vida deles. Usava seu poder para manipular instituições, tentando reverter o processo e forçar o silêncio daqueles envolvidos. Começou ameaçando testemunhas, tentando entrar em contato com figuras-chave do processo. Usava dinheiro para seduzir, usava influência para intimidar. Mas dessa vez, encontrou um inimigo que não esperava. Você não vai escapar dessa vez, Vitor, disse Alexandre ao reencontrá-lo na nova audiência. Agora você vai pagar. O juiz Mendes não se deixava influenciar com facilidade. Apesar de todas as manobras e pressões exercidas por Vitor para amenizar sua pena, o tribunal resolveu ser ainda mais rigoroso. O tribunal emitiu nova ordem de prisão contra Vitor Sampaio por acusações adicionais, incluindo manipulação do sistema judicial e intimidação de testemunhas. Quando as portas do tribunal se fecharam, mais uma vez, Vitor se viu diante da punição que vinha tentando evitar por tanto tempo. Sem mais conexões para protegê-lo, sem dinheiro suficiente para manipular. Restavam apenas os crimes pelos quais teria que responder. Isso não pode estar acontecendo, disse Vitor, a voz tomada de desespero. Vocês não podem fazer isso comigo. Não estamos fazendo nada além de cumprir a justiça, respondeu o juiz Mendes, com um semblante firme e convicto. Ao ser levado para fora do tribunal, Alexandre sentiu uma brisa leve. O sentimento dentro dele não era de euforia, mas de paz. Após tudo, a justiça havia vencido. Marcos, ao lado do filho, olhou para seus olhos brilhantes. Filho, você conseguiu. Você não salvou apenas o seu pai. Salvou muitas outras pessoas. Eu só fiz o que era certo, respondeu Alexandre, olhando para Vitor, agora sob custódia. Não podemos deixar que os maus vençam. Lúcia estava próxima, sorrindo suavemente. Você é o nosso herói, Alexandre. A história de Alexandre e da família Oliveira deixa uma poderosa lição sobre a força da justiça, da perseverança e da determinação. Mesmo diante de poderes corruptos e armadilhas perigosas, Alexandre provou que a idade não define quem pode lutar pela verdade. A lição que fica é que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, se acreditarmos na justiça e agirmos com integridade, venceremos no fim. Nada pode deter quem tem coragem e não desiste de lutar pelo que é certo. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal.
Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.